3, 2, 1! Hey everyone! Sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece ainda, eu sou a Teacher Fabi Montanari. Eu vou te ajudar a falar inglês com segurança em 6 meses, mesmo começando do zero. Eu não sei qual é o nível de inglês que você tem hoje, qual é o seu objetivo com aprender a falar inglês. Só você pode responder isso, mas eu quero aqui te ajudar a entender algumas questões muito importantes nesse processo, né? Falar inglês não é um elevador que você pega, você tá no nível 0 e você pega o elevador e você aperta lá o nível 9 e você chega no último andar. Falar inglês não é assim. Falar inglês é uma escada e a gente vai ter que subir degrau a degrau. A gente não vai poder subir de uma vez, a gente não vai ter uma corda para puxar a gente lá para cima e a gente vai ter que fazer um esforço com as nossas próprias pernas para subir mais um degrau. Então eu quero que você fale pra mim, antes de eu continuar, de onde você tá vendo a gente, de onde você tá ouvindo. Coloca aqui nos comentários, eu fico muito feliz de saber até onde a nossa mensagem tá chegando. Eu sei que a gente já chegou até o Japão, nós temos alunos do Japão estudando com a gente, e isso é muito legal. A Countdown, né, existe já há 15 anos, pra quem não conhece a nossa história, a gente já tá há 15 anos com o nome Countdown to English. E eu já expliquei até porque que o nome do desafio é Desafio Countdown to English. Porque era o nome... Originalmente era o nome da escola quando eu comecei. Eu fundei a Countdown e eu comecei com o nome Countdown to English, que significa contagem regressiva para o inglês. Só que aí com o tempo a gente foi incorporando outros idiomas e aí o nome Countdown to English, como escola de idiomas, não fazia mais sentido, porque a gente já tinha outros idiomas. Hoje a gente tem 7 idiomas, então é inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, japonês e mandarim. Eu acho que eu falei os 7. E nós temos todos esses idiomas, então a gente é uma equipe grande de professores. Obviamente, a maior procura ainda é o inglês, e que continue sendo ainda, porque tem muita gente que precisa falar inglês com segurança. Não é só falar inglês, não é só estudar inglês, não é só se virar para ler, não é só se virar com mímica, é de fato falar inglês. E isso é um percentual muito baixo da população no Brasil que fala, e eu considero que isso são... existem vários aspectos que influenciam nessa questão. Da população, tanta gente já ter estudado inglês, já ter visto inglês, mas não falar inglês de uma maneira, não digo nem adequada, mas de uma maneira confortável. Eu sei que falar inglês é um assunto que traz muito desconforto para todo mundo, né? Para quem não fala inglês, fala, poxa, desconforto, às vezes frustração. Eu entendo isso quando eu converso com um aluno, quando o aluno vai começar a estudar com a gente, eu entendo que existe essa preocupação no sentido do aluno no sentido do aluno falar, poxa, já estudei tanto, eu não tô conseguindo falar. Então isso dá essa questão, né? De será que eu vou conseguir aprender inglês? Eu não gostaria de pular etapas e aquela história dos 3 porquinhos que eu sempre conto, o porquinho que construiu a casa mais rápido porque estava com mais pressa foi a primeira casa a cair. Então essa questão de fórmula mágica para aprender inglês, eu tenho essa preocupação de mostrar para os nossos alunos que é possível falar inglês, mas que exige um compromisso de ambas as partes, minha como professora e do aluno que deseja falar inglês com a realização de algumas tarefas. O passo a passo a gente dá, obviamente, mas é importante que o aluno entenda essa participação, essa coparticipação. O aluno precisa ter essa participação. Falar inglês, nesse sentido, ele é exatamente igual a você se matricular numa academia. Não adianta você se matricular na melhor academia da cidade, a que tem os melhores equipamentos, contratar os melhores personagens, fazer todas as aulas, assim, ter lá um calendário de tantas aulas e você não fazer a sua parte, você não ir para academia, você não malhar, você não suar. Então, essa questão ela é pertinente. A gente precisa entender que a gente precisa fazer a nossa parte. Ninguém vai ficar chegar no peso que quer, emagrecer tudo, se não tiver falando, não estiver fazendo a própria parte. Agora vamos entrar no assunto, que são métodos. O que você precisa é entender com relação aos diferentes tipos de método. Teacher, é uma pergunta que eu sempre ouço. Teacher, existe um método melhor ou pior? Aí eu falo, preciso entender você como aluno, tá?
Obviamente, quando eu falo, não é o aluno que tem que se adaptar ao método, não é, né? O método bom, eu falo que é o método que se encaixa com o estilo de aprendizagem do aluno. Existem, entretanto, muitos métodos que consideram só um canal de aprendizagem. E aí, o aluno que aprende por esse canal é muito beneficiado. E o aluno que não aprende por esse canal, se cair nesse método, sem saber disso, ele vai acabar se sentindo... Ele vai ter muita dificuldade para conseguir avançar. E não vai ser por esforço, por falta de esforço dele, talvez, não vai ser por falta de vontade dele. Porque eu falo, todo aluno que chega procurando a gente para estudar inglês, ele não chega até nós... Eu vou dizer que talvez não nenhum. Eu vou dizer que uma parte muito pequena chega até nós falando que resolveu estudar inglês porque tá com tempo ou tá com dinheiro sobrando. Todo mundo que chega para me procurar, e eu pergunto, por que você quer aprender inglês? É porque precisa. Talvez tenha um desejo, eu acho legal falar um outro idioma, mas de fato porque precisa. E isso, quando eu dou treinamento para os professores, eu sempre falo isso. Falei, ninguém chega até nós porque tá com tempo e dinheiro sobrando. A pessoa chegou até nós porque ela precisa ter ela tem um problema de não falar inglês e a gente vai ajudá-la. Então, como que a gente pode ajudar? Então, existem métodos que priorizam, por exemplo, o canal auditivo. Então, só que como você vai reconhecer isso? Talvez você leve um tempo, algumas aulas, alguns semestres para você conseguir entender o que eu tô falando. Eu vou falar que eu passei por uma experiência nesse sentido que, se eu não fosse professora de inglês, eu muito provavelmente teria me sentido incapaz de aprender um outro idioma. Eu talvez teria me sentido frustrada e incompetente e que falar um outro idioma não seria coisa pra mim. E aí eu fico pensando quantos milhões de pessoas já passaram por isso sem conseguir identificar essa questão. É a questão justamente de eu me forcei. Eu já dava aula de inglês, então eu sabia que eu sabia aprender um idioma, eu já conseguia aprender um idioma estrangeiro. E eu fui até eu me matriculei numa escola para aprender francês. Falei, eu quero entender como funciona esse método dessa escola, então eu vou me matricular para entender. Não adiantava me matricular no inglês porque eu já até dava aula, então não adiantava me matricular no básico ali do inglês porque eu já era professora. Eu falei, eu preciso pegar um idioma que eu não fale para eu conseguir entender. Até porque, obviamente, há 25 anos dando aula, eu já tinha intenção de abrir a escola, né, ter a escola, a Countdown. Então eu comecei, de fato, a entender diferentes métodos para poder depois entender que eu estou oferecendo o melhor para os nossos alunos. E aí no francês eu sou uma pessoa, eu como estudante, eu sou extremamente visual. Então eu preciso de caderninho, eu preciso de uma caneta na mão, eu preciso de anotação. Por mais que eu até tenha o apoio do computador, que está aqui do meu lado, o caderninho é fundamental. Então eu sempre fui uma aluna de precisar anotar no livro, no caderno, no bloquinho de anotação, no papel. Eu aprendo assim, segurando uma caneta na mão. Na escola sempre fui assim. Então a gente tem alunos que precisam disso, e tem alunos, talvez você lembre de algum colega de turma, se você não for essa pessoa, talvez você lembre de um colega de turma que só sentava, observava o professor falando, não anotava nada e ia bem na prova. Eu lembro claramente de um colega de turma que estudou comigo a vida inteira e ele era assim. No final do ano, o caderno dele tinha 2 folhas usadas e ele era um excelente aluno. Então, talvez ele era, né, muito auditivo. Ele aprendia, ele conseguia fixar o conteúdo através só de ouvir. E eu nunca fui assim. Eu sou aquela que anotava tudo. O que acontece? Quando eu me matriculei nesse método, ele era muito auditivo. E eu estudando ali, primeiro semestre, ainda nível básico do básico do básico, eu fui bem. Eu passei bem pelo primeiro semestre. Cheguei no segundo semestre, começou uma questão de muita repetição e fazer aplicação de gramática só ouvindo, e eu que sou visual, e o professor falou assim, eu pedi a professora, anota na lousa, por favor. Já era adulta, tá? Eu fui fazer francês, já casada, fazia eu e meu marido na mesma turma. E o professor, anota na lousa. Ele falou, eu não posso anotar, né, pelo método, eu não posso ir lá na lousa anotar, a gente tem que treinar essa parte auditiva. Eu entendo que a gente vai ter que ouvir, né, muitas vezes não vai ter o recurso da escrita. Mas aquilo pra mim, eu não conseguia aprender a gramática porque eu não conseguia ouvir. E aquilo começou a me gerar um pânico.
Eu ficava em pânico no dia que eu tinha que ir pra aula. Por quê? Eu sabia que eu ia passar 2 horas ali, eram 2 horas seguidas de aula, eu sabia que eu ia passar por 2 horas muito sofridas, eu ia ser muito sofrimento, e eu não queria ir mais pra lá. E, obviamente, teve um momento que eu falei, cara, por que eu tô querendo tanto fugir da aula? Por que eu tô querendo tanto fugir dessa aula? Eu entendi por que eu tava querendo tanto fugir. Porque eu não conseguia, eu me sentia frustrada. Então eu sempre falo também, a gente tem que desenhar as aulas de tal maneira que, ainda que seja difícil para o aluno, seja um degrau transponível, que eu consiga de fato fazer e passar por isso. Porque se ele não conseguir passar por isso, vai se frustrar. Então, obviamente, somos todos adultos aqui, eu falo, aprender inglês talvez em alguns dias vai ser mais difícil do que em outros. Alguns dias talvez você vai estar mais tranquilo para estudar, vai estar mais fácil. Tem dias que eu falo inglês mais fácil, tem dias que eu levo um pouco mais de tempo para entrar no clima de falar inglês. E aí a gente tem alguns recursos ali para ajudar. Mas aquele método que eu estava estudando francês era claramente para um aluno auditivo. Se eu não fosse professora de inglês, se eu já não falasse inglês, se eu não soubesse que eu era capaz de aprender um idioma estrangeiro, naquele momento eu ia ter me bloqueado para aprender um outro idioma. E quantas pessoas já não se bloquearam por conta disso? Quantas pessoas já se depararam com isso, uma porta fechada ali, e passaram a acreditar que são incapazes de falar um outro idioma? Ou que falar um outro idioma não é algo que tá ao alcance dessa pessoa? Então eu já ouvi, teacher, você fala inglês bem, eu não sirvo para aprender inglês. Por que você não serve para aprender inglês? Onde está escrito que você não serve para aprender inglês? Então, a importância do método é principalmente isso. É conseguir direcionar ou, de repente, jogar o aluno, ou ser uma âncora amarrada no pé do aluno e jogou esse aluno para o fundo do oceano. E esse cara acha que nunca mais vai sair dali. Então, no método da Countdown, a gente considera que os alunos aprendem de diferentes maneiras e a gente vai ter atividades diferentes que sejam abrangentes o suficiente para abraçar os alunos de maneira que o aluno vai conseguir fazer desabrochar o que ele tem de melhor. Então, se você é um aluno auditivo, você vai conseguir. Se você é um aluno visual, você também vai conseguir. Porque são atividades que se complementam. Eu não posso ir só por um canal. Porque eu não tô dando aula só para um aluno. E óbvio, a gente também precisa desenvolver aquilo que não é confortável pra gente. Eu sou muito de ler, mas eu preciso ouvir também. Eu não vou conseguir falar inglês só lendo. Então, obviamente, se a parte auditiva é uma grande dificuldade para mim, assim como foi no francês, nas aulas de francês, a gente precisa ter estratégias para contornar essa dificuldade, para superar essa dificuldade. Então, eu falo que esse é o grande desafio. Né? Então hoje colocaram no grupo, a gente está com um grupo de WhatsApp dos alunos inscritos e colocaram no grupo justamente essa questão. Teacher, qual que é a melhor maneira de aprender inglês? Né? Eu preciso decorar, eu preciso ouvir música, ver filme. Eu acho que é um complemento de tudo. O equilíbrio dessas atividades complementares desenham, fazem parte da melhor estratégia para você aprender. Mas teacher, como é que eu vou fazer isso? Né? Por isso que existem nós, os especialistas que vão te ajudar. A gente vai te guiar nesse caminho. Justamente por isso. Porque tem alguns momentos, poucas etapas, mas tem alguns momentos que você vai precisar decorar alguma coisa. Né? Phrasal verb não tem muita explicação. Né? Você vai ter que decorar que get up é uma coisa, get down é outra coisa, get in é uma coisa, get out é outra coisa. Meio que decorar. Mas também não adianta te dar uma lista de 100 phrasal verbs e pôr pra você decorar. Não faz sentido 100 phrasal verbs juntos ali fora de um contexto. Vai ser decorar por decorar e na hora não vai te ajudar. Então a gente precisa entender essas diferenças de métodos, tá? Como você aprende, você primeiro precisa se conhecer como você é como aluno, como estudante, e daí definir isso daí. O melhor método é aquele que te permite desenhar uma estratégia que te faça avançar. Porque eu não consigo ensinar nada para alguém que não quer aprender ou que não consegue aprender. Imagina que, sei lá, vamos falar que na escola tem a sala 1, a sala 2 e a sala 3. Sala 1 é para alunos auditivos, sala 2 é para alunos visuais. Vamos imaginar que você entrou na sala 2, eu tô na sala 1 tentando te dar aula. Tipo, não vai bater, tem uma parede ali no meio. Entre a sala 1 e a sala 2. Você não vai conseguir aprender. Eu posso berrar, que você não vai conseguir aprender.
E a mesma, o oposto também acontece. Então essas coisas são muito importantes. Então a responsabilidade que eu tenho quando a gente recebe um aluno na escola é justamente conseguir mostrar para o aluno que a gente vai ser parceiro nesse processo. Que eu tô aqui com o nosso conhecimento e o nosso conhecimento vai fazer o aluno, vai conseguir guiar o aluno dentro do que ele precisa. Teacher, mas eu não sei nada, eu tô começando do zero. Justamente por isso. Você não precisa saber tudo de uma vez. Eu não preciso pegar um balde de tudo que você precisa saber de inglês e virar em cima de você. Eu preciso te ajudar a você entender qual que é a próxima coisa que você precisa saber. Qual que é o seu próximo passo. Então essa ansiedade de querer aprender tudo mais atrapalha do que ajuda. A clareza de saber o que você não sabe ainda, conseguir separar até aqui eu já sei, daqui pra frente eu não sei, essa clareza é fundamental. Então você precisa ter essa clareza, a gente falou disso no outra live. E daqui pra frente, a gente precisa também saber da questão de quais são os próximos passos. Conteúdo por conteúdo, informação por informação, tem bilhões de dados de informação na internet. Falando nessa era da tecnologia, da internet, de rede social, ninguém tem desculpa para não saber uma informação. As informações estão ali. Tenho certeza que sim, dicas de como de falar inglês, dicas de como fazer isso, como fazer aquilo, elas são, você vai encontrar aos montes na internet. Mas a organização dessas dicas e como elas vão se organizar dentro do que você precisa é que faz parte do meu trabalho. E de um método que vai te ajudar a avançar. Entende? Então, entendam, levem em consideração a maneira como você aprende. Leve em consideração o seu estilo de aprendizagem, para daí então você poder conseguir chegar numa estratégia. Sem isso, se você não tiver clareza dessa estratégia, provavelmente você só está pagando o curso e indo para aula. Então isso não vai te ajudar demais, não vai te ajudar quase nada. Então entendam todas essas coisas. Se vocês tiverem... Tem algumas outras dúvidas que foram colocadas aqui no grupo, com relação a prepositions, como usar, pronúncia de palavras, tudo isso eu vou colocar para vocês dentro do desafio. Tô fechando aí tudo que a gente vai apresentar. E então, se vocês têm dúvidas, vocês podem me escrever aqui, coloquem aqui agora. Compartilhem esse vídeo com quem tá passando sufoco para aprender inglês, com quem de repente chegou no momento e falou assim, eu acho que eu nunca vou conseguir aprender inglês. Leve em consideração todas essas coisas, tudo isso é muito importante, tá?